O Zé Dirceu, que há alguns anos, quando ainda estava com as condenações, né, sobre as suas costas, ele deu uma entrevista para um desses blogs, um desses canais petistas, e nele fez críticas duríssimas, mas críticas muito oportunas ao STF. Inclusive, em relação ao nome, a nomenclatura do STF. Por que se chama Supremo Tribunal Federal e não Corte Constitucional? Eu repeti essa pergunta numa enquete no X um dia desse e todo mundo resolveu que realmente tem que mudar o nome do STF. E aí muitos me perguntaram, mas Cláudio, o Zé Dirceu tem razão nesse caso? Eu falei, pior que tem. Porque a gente também trava uma batalha cognitiva, uma batalha de comunicação, e se vocês perceberem, o que eles mudam primeiro nesta batalha de comunicação, nessa guerra cultural? Justamente os nomes e pronomes. Então a gente tem de usar dessa guerra, dessas ferramentas e fazer o mesmo. Primeiro, mudando o nome, mas não só o nome, restringindo as atribuições que o próprio STF se atribui hoje, né, que é um poder ilimitado. É preciso que a corte seja uma corte restrita, dedicada simplesmente à Constituição, a proteger a Constituição, a analisar questões constitucionais e não ser quarta instância de tudo que acontece no Brasil, de tudo mesmo, como o próprio Barroso diz de forma aí costumeira. E quando o Zé Dirceu deu essa entrevista, ele também falou uma outra coisa, eu sou obrigado a concordar com ele. Ele falou, olha, e tem mais, nós não deveríamos ter na Constituição três poderes, os três poderes, nós deveríamos ter dois poderes, que são justamente o legislativo e o executivo, porque esses são os poderes constitucionais, aqueles que derivam do voto popular. O judiciário não é um poder derivado do voto popular, portanto, ele é um poder delegado, ele não poderia constar no mesmo nível dos demais poderes. Percebam que quem disse isso foi o José Dirceu, que acabou de ser anistiado pelo Supremo, descondenado pelo Supremo, e que está prontinho, limpinho, igual bumbum de bebê, para voltar às eleições, voltar à Câmara dos Deputados, ou sabe lá aonde, né, que ele quer pisar, seu sonho antigo de ocupar a presidência da República. Será que ele vai ser o candidato de Lula? O fato é que ele está absolutamente reabilitado para o debate político. Eu gostaria de perguntar novamente para o Zé Dirceu, você mantém essa tua declaração, Zé? Depois de ser beneficiado aí pela decisão do Gilmar Mendes, vamos ver se você é tigrão ou se você é tchutchuca. O fato é que nós vivemos realmente tempos estranhos, nós temos aqui implantado uma juristocracia, nós temos uma Suprema Corte que, além de não ser herdeira de votos, né, apesar de alguns dos ministros acharem que tem esses votos, ela ainda se miscui no poder dos outros. Então, o Bolsonaro está certíssimo. A gente tem de voltar ao Congresso, voltar aos nossos olhos, o nosso poder como sociedade, o nosso poder como eleitores, especialmente ao Congresso, inclusive com um debate muito mais amplo, muito mais detido, muito mais profundo sobre os candidatos que nós vamos eleger em 2026. Por quê, Cláudio? Porque a eleição de 2026, especialmente ao Senado, ela terá como pauta única o STF. Eu que entrevistei há poucos dias o Ciro Nogueira muito otimista, né, dizendo que ele acha que o STF vai recuar até 2026, porque, segundo conversas dele com ministros do Supremo, eles não estão dispostos a virar tema de campanha em 2026. Esses interlocutores do Ciro Nogueira garantem para o Ciro que o STF não tem interesse em se tornar realmente a pauta do debate eleitoral em 2026. Só que acontece que eu não vejo, e falei isso para ele, eu não vejo nenhuma sinalização que indique isso, que indique um recuo, que indique a chamada autocontenção, né, que faça realmente com que o STF volte ao seu escaninho, volte às suas atribuições, se restringe as atribuições, e não que seja, além de um poder, para além do poder, que seja um poder político. Está tudo errado, está tudo errado. A imprensa, boa parte dela, já despertou para isso, demorou demais. Ainda tem uma outra parte da imprensa colaboracionista, né? Uma imprensa ainda que está ali o dia inteiro emulando os egos desses ministros, colocando o microfone para o ministro dar declaração, porque o ministro quer aparecer na televisão.
Isso também está errado, tem que acabar com esse negócio de ministro da entrevista. Tem que restringir, sim, o poder de decisões monocráticas, que hoje representam mais de 70%, às vezes até 80% das decisões de todo o Supremo Tribunal Federal. Um ministro não pode derrubar uma lei aprovada por 513 deputados e 81 senadores e sancionada por um presidente da República. Isso é ilegítimo, isso é inconstitucional, isso é imoral, isso é irracional, isso é subversão da própria democracia e da República. E aqui hoje eu estou bebendo na fonte do outro lado, tá? Eu estou vendo aqui o Macron, né, que é um centro-esquerda, fez uma declaração, um pronunciamento, porque ele está irritado com a França, está irritado com a burocracia, com a tecnocracia francesa. Ele disse que a França está perdida, sem rumo. Ele disse que é mais fácil entregar a geopolítica francesa aos Estados Unidos, é mais fácil entregar o desenvolvimento econômico da França à China e entregar o desenvolvimento tecnológico às big techs. Eu poderia pegar emprestado esse discurso do Macron e aplicar no Brasil. Olha, eu entrevistei o Alexandre Baldi, ex-ministro das Cidades, um homem, inclusive, do Centrão, né? Do Progressistas, um homem que foi secretário de Transportes de São Paulo e hoje é CEO da BYD, né? De uma das maiores montadoras da China, que produzem carros elétricos e híbridos. E eu perguntei, por curiosidade, como é que é? A gente é mais capitalista ou menos do que a China hoje? E ele me disse, Cláudio, a China é muito mais capitalista. Da conversa eu extraio, e aí juntando com essa declaração do Macron, a percepção de que nós nunca seremos um país capitalista. Nós estaremos como escravos, né, do capitalismo chinês. Nós estamos nos tornando escravos, inclusive, do capitalismo chinês. E também escravos da tecnologia das big techs, escravos da geopolítica dos Estados Unidos e também da China. O Brasil e a sua sociedade, e aí a parte do discurso do Macron que eu gostei, é que ele diz o seguinte, que o mundo é dividido entre herbívoros e carnívoros, e que os franceses me parece que são herbívoros. Eu diria o mesmo, os brasileiros que estão sentados no sofá nos assistindo, que vão apenas para as redes sociais, que não se manifestam nas ruas, que não ativam a sua cidadania, que não batem nos gabinetes dos parlamentares, que não vão nas redes sociais desses parlamentares cobrar desses valores a execução dessa carta constitucional, cobrar que esses parlamentares se ergam, e não só um ou dois. Coitado do Marcel Van Hatten, está praticamente sozinho numa batalha. Onde estão os demais? Parece que os brasileiros também são herbívoros e não carnívoros. O que vai acontecer? Todos nós seremos devorados.